Você já sabe quais são as características gerais da redação do Enem. Agora é a hora de entender a nota que você tirou e garantir o 1000. Vamos começar entendendo o comando do Enem 2018. Na prova constava assim: a partir da leitura dos textos motivadores, significa que você tem que usar a coletânea. Não copie a coletânea, ela é apenas uma inspiração para a sua argumentação. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Esse trecho está dizendo que, sim, você vai usar a coletânea, mas você precisa manter a autoria. O que é a autoria? A autonomia argumentativa diante da coletânea, ou seja, você precisa de argumentos próprios que não estejam previstos na coletânea. Redija um texto dissertativo argumentativo, ou seja, você vai continuar escrevendo um texto da tipologia dissertativa argumentativa, aliando informação e opinião ao longo de todo o texto, desde o primeiro até o último parágrafo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, respeite a gramática, use um vocabulário diversificado e adequado ao nível de formalidade dessa situação avaliativa, sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Eles fazem aí o que a gente chama de recorte temático. Fala-se da necessidade de você se manter dentro desse tema. Coloca um asterisco aí do lado do tema. Escreve para mim, por favor, que é um tema de nível difícil, por causa da extensão, a quantidade de palavras e, portanto, por causa da quantidade de abordagens necessárias. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Ou seja, você precisa intervir no problema que vai estar presente no seu texto. Lembra que na aula passada a gente conversou sobre problematização e fazer uma proposta de intervenção. A gente falou também na aula da semana passada que respeite os direitos humanos, ou seja, nada de propor a censura ou o fim da liberdade de expressão. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, ou seja, coesão macroestrutural, ligar entre os parágrafos e microestrutural, dentro dos parágrafos. Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Ou seja, a sua argumentação deve ser fundamentada e coerente, forte o suficiente para provar que a sua tese e a sua problematização se sustentam. Vamos dar uma olhada agora, mais um pedacinho da redação? Uma das ações mais importantes para a sua redação é analisar de uma maneira maliciosa e esperta o comando junto com a coletânea. Alguns alunos têm uma mania feia de ler o tema e sair escrevendo, e às vezes eles caem na armadilha de não entender o recorte temático sugerido pela coletânea. Na coletânea do Enem 2018, nós tínhamos 4 textos base de tipologias muito diferentes. Vamos dar uma olhada em cada um deles? O primeiro texto era um trecho de uma reportagem do jornal É o País que falava da importância dos algoritmos nos principais aplicativos de música e de filmes, por exemplo, Spotify e Netflix. A partir das escolhas e das ações dos usuários dentro desses aplicativos, eles sugerem produtos culturais, músicas e filmes que têm maior probabilidade de agradar ao usuário. Isso é positivo porque gera um maior conforto para o usuário, mas pode ser negativo. E o próprio trecho falava de, às vezes, limitar o gosto do usuário àquilo que ele já conhece. Então a gente observa aqui, apesar de ser uma reportagem que é majoritariamente um texto informativo, a gente tem aí um elemento opinativo. Mostra-se uma distorção da utilização desses dados do usuário. Aponta, por exemplo, para a possibilidade na sua tese de fazer uma tese por contraste. Apesar desses algoritmos serem úteis, serem práticos, eles podem gerar um excesso de controle sobre os atos e as preferências dos usuários. O texto 2 era um trecho também de uma reportagem, só que publicada no blog Outras Palavras. Continuava falando de algoritmo, olha essa recorrência que é importante, e apontava como é que a coleta e a utilização de dados por redes sociais e principais portais jornalísticos tem a função de recortar para o usuário as informações mais importantes, mas que ao mesmo tempo poderia levar a um erro. No caso, o erro ou a distorção seria a possibilidade de limitar o acesso a informações. É como se a gente criasse uma bolha informacional sobre o usuário.
Mais um texto que faz o contraste entre benefícios desses algoritmos e possíveis distorções. O terceiro texto era o texto que, pelo menos na minha opinião, menos contribuía para o aluno. Era um infográfico produzido pelo IBGE que mostrava o perfil típico do usuário de internet no Brasil e o seu comportamento, que tipo de conteúdos ele consumia. Não acho tão relevante assim, porque no final das contas, esse perfil não tinha tanta função argumentativa que não fosse mostrar que, talvez, por serem os jovens a maior parte do público presente hoje no mundo virtual, sejam mais suscetíveis e vulneráveis a essa manipulação, a esse controle de dados. De toda forma, ajuda um tiquinho. Texto 4, o último texto da coletânea, era um texto opinativo da BBC Brasil que mostrava como a utilização desses dados poderia, de certa maneira, prejudicar o usuário na medida em que o acesso a certos conteúdos e certas informações era restrito. Mais um texto que apontava para a formação de uma bolha informacional. Nesse sentido, existe um recado geral na coletânea. Gente, uma dica muito importante para vocês. Recado geral da coletânea. É interessante que você tente ver quais são as recorrências, quais são as dicas que aparecem ao longo dos textos base. Qual que era o recado geral desse texto? Uma postura sensata diante do problema. Os algoritmos poupam o tempo e os recursos dos usuários, tornam os produtos e as discussões mais interessantes para os usuários, mas podem levar à formação de uma bolha, de uma restrição, de uma limitação no acesso às informações. Todos os textos da coletânea, todos não, a maioria dos textos da coletânea, 3 dos 4, apontavam para essa postura mais sensata, de contraste entre relevância e distorções, que é exatamente o tipo de desenvolvimento que eu vou sugerir para o seu texto. Bom, se você fez essa prova, provavelmente você teve a mesma percepção que eu tive. Eu achei o tema médio para difícil. Seja pela extensão do tema, seja pelo vocabulário utilizado, ou até mesmo pelo fato de ser um tema muito restrito, afinal, o acesso às novas tecnologias digitais no Brasil não é universalizado, esse é um tema, de certa maneira, excludente. Imagina, o aluno numa zona rural talvez nunca tenha passado por essa discussão. Um outro aspecto que chama a atenção aí é a questão da atualidade do tema, um tema muito recentemente discutido e que aponta para a necessidade de você se manter informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Nesse sentido, a gente está te ajudando. Lembra que a gente tem semanalmente temas de redação inéditos e formados a partir do que está acontecendo? Vale a pena, toda semana, escrever sobre as discussões que a gente tem proposto. Nesse tema havia uma armadilha. Vários alunos se limitaram a falar sobre fake news e pós-verdade, o que seria um tangenciamento do tema. Fake news podem ser desdobramentos desse controle, dessa manipulação, mas não são exatamente o tema. Então, muito cuidado. Fake news pode ser uma exemplificação, não pode ser a sua tese. Há neste tema algumas novidades. O MEC surpreendeu um pouco. Historicamente, os temas do Enem estão ligados aos direitos das minorias. Já caiu intolerância religiosa, já caiu racismo, já caiu, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. A gente percebe aí um tema mais ligado à área científica e à área tecnológica, contrariando essa tendência social do Enem. Isso se mostra uma das principais tendências para os próximos anos, na medida em que observa-se uma tentativa de fugir dos temas muito polêmicos. Outra novidade, não há palavras de comando muito explícitas. O vocabulário usado nesse tema é muito restrito. A gente estava acostumado, por exemplo, que aparecessem palavras como desafios ou caminhos, que já apontavam para problematização ou para proposta de intervenção, respectivamente. É uma das primeiras provas do Enem em que se pede para falar do tema de uma maneira mais neutra. Não há uma palavra de comando, ou seja, uma palavra que oriente que tipo de argumentação apresentar no texto. Bom, como é obrigatório no Enem que você apresente o repertório sociocultural, que a gente chama também de outra área do conhecimento, ou para os mais íntimos, OAC, eu tenho algumas indicações. Primeiro, uma conferência daquele site TED Talks chamado Cuidado com os filtros bolha das redes sociais, de um cientista da computação chamado Elie Pariser. É basicamente o tema de hoje escrito. Ele fala, por exemplo, daquela questão de você busca alguma coisa numa ferramenta de busca e em seguida na sua rede social favorita aparece um anúncio sobre aquilo que você acabou de buscar.
Além disso, você poderia discutir os conceitos de maioridade ou menoridade dentro da teoria kantiana, ou seja, a formação de indivíduos que têm uma autonomia no discernimento ou que têm uma dependência no discernimento. Outra indicação é o documentário Sujeito a Termos e Condições, que vai mostrar como não há clareza nas principais redes sociais e sites acerca da coleta, utilização e venda de dados pessoais e de comportamentos dos usuários. Esse documentário é maravilhoso para você observar as diversas causas e as diversas consequências da manipulação de dados. Outra área do conhecimento que você poderia usar é a história, a alusão histórica. Você poderia mencionar a terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científico-Informacional. Como é que o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, que a gente chama de TIC, T-I-C, conduziram a essa situação em que nos encontramos agora. Por fim, há dois teóricos muito importantes para essa discussão. Você pode citar o sociólogo espanhol Manuel Castells, que tem uma série de conceitos, por exemplo, Sociedade em Rede, que fala da inseparabilidade entre a sociedade contemporânea e as novas tecnologias digitais. Você pode usar também o Pierre Lévy, que é um filósofo francês, que fala que a gente vive em uma sociedade hiperconectada, em que os nossos comportamentos no mundo real influenciam nos comportamentos no mundo virtual, e como é que o mundo virtual, por sua vez, também pode mudar a maneira como a gente vive no mundo real. Na estruturação dessa redação, você poderia citar uma série de causas para o problema, para a manipulação do usuário. Algumas delas são o despreparo dos usuários para lidar com essas novas tecnologias, porque afinal de contas, elas são muito recentes. Desdobramento disso, não há informação suficiente para os usuários acerca do fato de haver uma coleta desses dados. Vários dos usuários das redes sociais não sabem que seus comportamentos na rede, as curtidas, os compartilhamentos ou as hashtags estão sendo gravados e vendidos para empresas, partidos políticos e outras formas de organização. Além disso, você poderia citar o poderio econômico, financeiro e político das grandes empresas, que frequentemente têm condições de manipular esses dados e vender para a gente, financeiramente ou não, de volta, porque tem dinheiro na jogada. Jana, mas qual que é o problema dessa manipulação de dados? Primeiro, falta de privacidade. Você sabia que tudo o que você faz, por exemplo, no Facebook, é gravado? Você gostaria que todas as suas buscas no Google fossem registradas e eventualmente reveladas? Pois é, a sua privacidade está em jogo. Só que mais do que privacidade, a gente está falando também de acesso à informação. Se eu tenho, por exemplo, uma rede social que só me oferece conteúdos, dados e informações de que eu provavelmente vou gostar, eu vou ficar na minha bolha social. Isso pode conduzir, por exemplo, à radicalização das opiniões políticas, sociais e estéticas. A gente observa nos últimos tempos uma polarização muito grande na área, principalmente da política, no Brasil e no mundo. E o Elie Pariser, que a gente estava falando na sequência anterior, vai mencionar justo isso, o quanto as pessoas estão tendo mais dificuldade de lidar com o diferente, de lidar com o contraditório, a partir do momento em que se fecham nas suas bolhas. Última consequência importante de ser colocada na sua redação é a utilização econômica e política. A partir do seu comportamento na internet, eu consigo, via algoritmos, prever que tipo de produto te interessa, ou que tipo de orientação política ou pauta social te interessa, e vender um conteúdo feito milimetricamente para você. É o que a gente chama de marketing personalizado. Exemplo, eu gosto muito de corrida, eu corro e eu procuro isso muito no Google. Gente, vocês não têm noção. Todos os anúncios que aparecem para mim no Facebook são tênis de corrida, suplementação alimentar. Pensa o seguinte, isso não incentiva, de certa maneira, o consumo impulsivo, conduzindo, por exemplo, ao consumismo? Se eu apenas curto páginas no Facebook de uma certa orientação política e se ele só me mostra essas páginas, eu não vou tender a radicalizar a minha posição política e perder a habilidade de dialogar com quem discorda de mim? Então, esse marketing dirigido ou marketing personalizado é muito cômodo, mas ele pode piorar e intensificar o consumismo e a radicalização. Se a gente criou o problema, a gente precisa resolver o problema.
Primeira proposta que eu sugeriria para vocês: aulas de letramento digital nas escolas. Ensinar para os alunos desde cedo a como lidarem com essas informações, com a privacidade e a se protegerem dessas formas de manipulação. Só que isso não pode estar apenas na escola. É necessário, por exemplo, que se veiculem, às vezes nas próprias redes sociais ou nos principais veículos de comunicação, campanhas que alertem para a coleta, manipulação e venda desses dados. Além disso, é necessário que se prevejam novas formas de punição para as empresas que coletarem esses dados e venderem sem a autorização do usuário. É necessário também uma legislação que seja mais rígida quanto a isso. E, nesse sentido, uma discussão possível seria o chamado Marco Civil da Internet, a aprovação de uma legislação mínima que regulamente a utilização da internet no Brasil. Você pode estar aí se perguntando: ok, Jana, já entendi o tema da redação Enem 2018, mas como é que eu faria essa redação? Separei para vocês, e está no material do nosso curso, uma redação escrita por um aluno imaginando a redação do Enem 2018. Vamos dar uma olhada nela? Ela diz assim: sobre seu corpo e mente, o indivíduo é soberano. O aforismo do filósofo utilitarista Stuart Mill ressalta uma característica ausente nos usuários da internet, qual seja a falta de controle sobre sua capacidade decisória. O que tem de interessante nesse inicinho? Há uma citação, que é uma estratégia de introdução e que ao mesmo tempo é uma outra área do conhecimento. A citação ao Mill tem uma função argumentativa clara, trazer à tona a discussão sobre a manipulação do usuário, que está falando sobre a questão do controle da habilidade decisória. Mas tem aí uma generalização de que eu não gosto. Fala-se como se todos os usuários da internet perdessem essa capacidade decisória. Seria interessante usar um modalizador: parte dos usuários, a maioria dos usuários, alguns dos usuários. A redação continua. Infelizmente, essa realidade é produzida pela utilização de algoritmos que filtram o universo virtual dos indivíduos, o que gera sérios problemas à cidadania e à liberdade de escolha. Interessante o uso do advérbio infelizmente como um marcador de opinião, a utilização dessa problematização de uma maneira mais explícita nessa frase, e o que é interessante de você notar é: infelizmente não é necessariamente errado. Uma pequena marca de subjetividade não vai prejudicar o seu texto como um todo. A redação continua. Seja pela falta de transparência comercial e de uso das redes, seja pela escassa educação virtual dos usuários, faz-se premente a discussão dos impactos comportamentais do controle de dados na internet. Esse aluno optou por fazer uma tese por responsabilização. Ele foi mostrar as duas principais causas da manipulação desses dados. E ele já me aponta, portanto, os argumentos 1 e 2 que vão ser desenvolvidos a seguir. O desenvolvimento diz assim: convém ressaltar, a princípio, que o aprisionamento decisório dos usuários é condicionado tanto pela crescente mercantilização cibernética quanto pela falta de transparência das redes sociais. Nesse parágrafo, o uso do a princípio ajuda a hierarquizar as informações, é, portanto, um marcador de opinião. Além disso, a gente percebe que o aluno vai se desdobrar em duas causas principais para esse fenômeno, que ele precisa apresentar em seguida. Vamos ver? Segundo o sociólogo Jean Baudrillard, a realidade não é mais o que acontece, mas o que pode ser dissimulado e reproduzido. Sob esse viés, vê-se que a utilização velada de informações e dados individuais pelas empresas e sites da internet, as quais constroem teias de preferências personalizadas, principalmente por meio de algoritmos, propicia a manipulação dos usuários à conveniência dos produtos e a ideias de interesse. Alunos reais, erros reais. Olha o tamanho desse período. A frase muito longa já seria um problema de estrutura, de coerência e coesão por si só. Só que o excesso de argumentos dentro dessa frase torna a argumentação mais confusa e isso vai ser descontado lá na competência 3. Entretanto, eu tenho que dar parabéns também. Há uma citação, uma outra área do conhecimento e que vai ser aplicada à realidade. Vamos dar uma olhada no restinho da frase? Como ocorreu com o caso Cambridge Analytica, empresa associada ao Facebook, que induziu a escolha dos eleitores na corrida presidencial estadunidense, admitindo a falta de permissão dos usuários no recolhimento dos dados. Bela estratégia argumentativa. Pega uma citação bastante abstrata,
ampla, longe da realidade, né? Uma citação que venha do campo da sociologia ou da filosofia e aplica um exemplo bastante concreto, a manipulação dos dados durante a eleição presidencial estadunidense. Olha como é que apresenta-se um argumento, fundamenta-se com a citação e explicita-se o argumento ao final. Apesar dos problemas estruturais, argumentativamente essa redação está bem legal. O aluno vai fazer um segundo desenvolvimento por adição de problemas e ele vai começar justamente com um articulador aditivo. Vamos ver. Ademais, é indubitável que o incipiente ensino do uso das redes virtuais, como reconhecimento de páginas duvidosas e notícias persuasivas, potencializa a falta de controle no acesso à internet. Ou seja, adiciona-se uma outra causa, o despreparo do usuário, como a gente tinha discutido nessa questão. Para o filósofo catalão Manuel Castells, em seu livro A Sociedade em Rede, a nova era da comunicação é marcada pela criação de bolhas virtuais que emergem da deliberação externa e individual dos gostos e escolhas culturais. Gente, eu acho que esse aluno assistiu à nossa aula, porque ele vai usar justamente o Manuel Castells, que é uma das melhores indicações para falar sobre as novas tecnologias digitais. Mas observe que ele não apenas joga o nome da obra, essa obra é contextualizada no tema. Vamos ver ele fazendo isso agora? À luz desse pensamento, é nítido que a passividade dos usuários decorre da pouca informação dos mecanismos de controle cibernéticos, como critérios de relevância, notificações de acesso e indução comercial, o que prejudica o processo de escolha puramente individual, fortalecendo a deliberação influenciada. O aluno opta por pegar a citação do Manuel Castells e, a partir dessa expressão, à luz desse pensamento, é colocada a aplicação do Manuel Castells ao tema. Mas eu tenho um puxão de orelha. A utilização de um vocabulário excessivamente abstrato torna um argumento difícil de ser compreendido. Eu acho que ficaria legal aí uma exemplificação. Ele mostrar, como fez no parágrafo anterior, concretamente. Como é que a gente observa isso no dia a dia? Chegamos ao último parágrafo, é hora de quê? Proposta de intervenção. Só que esse último parágrafo ele não pode ser jogado no texto. Ele precisa ter uma articulação macroestrutural. E é por isso que esse aluno usa um portanto, nesse inicinho de parágrafo. Vamos dar uma olhada? Urge, portanto, que as mídias sociais, como Facebook e Instagram, por serem de grande relevância, criem propagandas e alterem a política de privacidade e uso. A gente observa que logo nesse inicinho, a gente já cumpre alguns dos principais quesitos de uma proposta de intervenção. Há um agente, as redes sociais, que são até mesmo exemplificadas. Há uma ação, criar políticas de uso e criar algumas formas de alerta para essa questão. E até um detalhamento do agente, por serem elementos de relevância nessa discussão. Lembrar, detalhamento pode ser de qualquer um dos 4 elementos da proposta de intervenção. Vamos continuar na leitura? Por meio de legendas e alertas coloridos em notícias e imagens, explicitando o caráter comercial com o fito de dar mais transparência e controle aos usuários. Na hora que o aluno começa a frase com por meio de, ele está indicando o meio. Em seguida, ele faz um detalhamento na hora que ele especifica qual é o conteúdo dessas campanhas. E com a expressão com o fito de, ele indica o objetivo. Ou seja, acabou de ganhar 200 na proposta de intervenção. Temos agente, ação, meio, objetivo e detalhamento. Na verdade, esse aluno é muito aplicado. A gente tem 2 detalhamentos diferentes. Só que esse aluno é tão aplicado que ele resolveu fazer uma segunda proposta. Essa segunda proposta está incompleta, mas não tem problema. Ele já cumpriu os critérios com a primeira. Vamos ler o restinho? Além disso, o Ministério da Educação, por meio do PNLD, Plano Nacional do Livro Didático, deve formular livros e materiais informativos, como cartilhas, tirinhas e brincadeiras lúdicas, como também incrementar aulas de informática como base curricular, visando orientar e auxiliar os mais jovens no processo de uso das redes sociais. Segunda proposta está incompleta e eu quero te propor um exercício. Você consegue, a partir do nosso material didático disponibilizado, perceber qual dos critérios do Enem que está faltando? Quero ver sua resposta. No final, o aluno ainda se deu ao trabalho de retomar a discussão sobre o 1000. Olha como é que ele faz. Assim, a soberania de 1000 será retomada. Faz a retomada da citação e torna o repertório sociocultural ainda mais produtivo. Essa redação, na minha opinião, não chegaria a ser um 1000.
Há algumas falhas estruturais, algumas falhas argumentativas, mas já é um brilhante 920. Essa nota é suficiente para você? Não? Você quer 1000? Então continua assistindo ao nosso curso. Até a próxima!